Olá, boa noite. O A Notícia entrevista hoje o empresário Flávio Rocha, um dos nomes cotados para concorrer à presidência da República neste ano. Dono de uma das maiores varejistas do país, a rede de lojas Riachuelo, Flávio lançou recentemente, com o apoio de outros empresários, o movimento Brasil 200, com uma proposta liberal na economia e conservadora nos costumes. Flávio chegou a ser pré-candidato à presidência em 1994, mas desistiu para apoiar Fernando Henrique Cardoso. Foi deputado federal pelo Rio Grande do Norte por 2 mandatos seguidos, de 86 a 1994. Já teve como partidos o PFL, que é o atual DEM, o PL e o PRN. Está em busca de uma nova legenda, né, Flávio? Boa noite, seja muito bem-vindo ao A Notícia. Boa noite, Amanda. É a segunda conversa que nós temos, né, Flávio? Exato, porque a primeira vez... Eu sou um veterano de A Notícia. Pois é, você é um veterano de A Notícia e se continuar como pré-candidato à presidência da República, você vai... Eu espero que você assuma aqui, acho que a gente ainda vai ter muitas conversas pela frente. Flávio, a primeira vez você veio como dono de uma grande loja de varejo, a nossa conversa falou de temas gerais do país, centrais do país, de economia, um pouco de política, mas se concentrou muito na sua rede de lojas na Riachuelo. Acontece que a Guararapes, que é a dona, né, a controladora da Riachuelo, confirmou na sexta passada que você vai deixar o cargo de diretor de relações com investidores da companhia. Em nota, a empresa diz o seguinte: em razão do tempo a ser depreendido no exercício das atividades de candidato à presidência da República, a companhia informa aos seus acionistas e ao mercado que Flávio Rocha não será indicado à reeleição. Você só fica no cargo até dia 26 de abril. Você é pré-candidato, então, à presidência, Flávio? Eu sou sim, Amanda. Esse trimestre teria tudo para ser o mais promissor da minha vida. De fato, foi no ano em que a Riachuelo completou 70 anos de existência e foi o melhor ano da sua história, do top line ao bottom line. A empresa cresceu 300% no seu valor de mercado. Foi a coroação de um modelo, a mudança do modelo estratégico um processo de 5 anos que desabrochou agora em 2017, gerando realmente resultados fantásticos. Mas foi também, o que era para ser o melhor trimestre da minha vida pessoal, foi também o mais angustiante, da gente ver as vésperas da decisão mais importante que o povo brasileiro vai tomar, já em outubro, constatar que se a eleição fosse hoje, né, por falta de um projeto consistente, que represente um contraponto ao triste ciclo desses últimos 15 anos que nós queremos deixar para trás, o risco de nós entregarmos o Brasil de volta à mesma quadrilha que o saqueou. Então, para não ficar apenas atirando pedras à distância, eu que tenho criticado tanto a figura do empresário moita, aquele que se omite, aquele que se entrincheira na zona de conforto da sua empresa, se é que pode se chamar de zona de conforto uma empresa num país que é o 150º, 53º país mais hostil ao empreendedorismo, eu resolvi sair da moita e me apresentar como alternativa deste contraponto para virar a página da história do Brasil, nesse momento tão importante. Mas, nesse sentido, você acha que você representa esses empresários? Não seria um representante, se apresentar dessa maneira, você não pareceria só um representante da elite empresarial do país? Não, eu acho que o que se coloca agora não é um conflito entre empresários e trabalhadores, não é um conflito entre capital e trabalho. Eu acho que o conflito que se coloca agora, que vai definir essa próxima eleição, é uma imensa maioria que produz, diria 98%, dos que suam a camisa, que puxam a carruagem, que apostam, que geram empregos, que trabalham, e uma aristocracia burocrática de 1% da população, mas que se apropriou do Estado brasileiro em benefício próprio. A estratégia sórdida dessa aristocracia burocrática, que tomou o Estado para si, para os seus privilégios, é o nós contra eles. Historicamente, se estimula conflitos artificiais. Capital contra trabalho, original conflito marxista, é apenas um exemplo desses conflitos.
o rico contra pobre, Nordeste contra Sudeste, o conflito racial, o conflito de feministas versus marxistas. Essa é a estratégia sórdida de dominação da esquerda. Manter as cordas esticadas, manter um país conflagrado. Onde se fareja uma faísca de conflito, se joga um balde de gasolina. O conflito que existe agora, que vai ser determinante nesse momento crítico da nossa história, é o conflito entre os que produzem, e aí se inclui capital e trabalho, e os que parasitam, os que se apropriaram de 50% do esforço de produção brasileiro para manter os seus privilégios. O Estado brasileiro se agigantou, é um Estado paquidérmico. Não é só os 37% de carga tributária, são os 10% de déficit que vão até ser superados esse ano. Eu colocaria também em cima da carruagem o gigantismo dos monopólios estatais, que são também uma forma perversa de tributação. Então, este é o conflito. Um país é como uma carruagem. Tem a sua força de tração, que são trabalhadores e empresários unidos, irmanados, e essa elite, essa aristocracia burocrática que se apropriou da carruagem estatal em benefício próprio. É incrível como um Estado que custa 50% do esforço de produção não tem recursos para encher o tanque de uma viatura policial, não tem recursos para suprir anestésicos no hospital, não garante a segurança do cidadão que está morrendo com balas perdidas nas ruas, mas tem recursos para pagar contra-cheques, para pagar privilégios de R$1 milhão, R$500 mil por mês. Flávio, uma provável crítica da esquerda seria de que você é um empresário muito rico, seu pai tem uma das maiores fortunas do país e que você diria que você conhece a realidade do brasileiro, dos rincões do Nordeste. Aliás, você é nordestino, né? Nasceu em Pernambuco, morou em Natal, depois veio a São Paulo. Você acha que como você faz parte há tanto tempo dessa elite empresarial, já nasceu em berço de ouro, como se diz, você acha que você conhece a necessidade do povo brasileiro, daqueles que sofrem nos rincões do Norte, do Nordeste, que passam necessidade? Amanda, eu acho que um dos países, das épocas mais enriquecedoras em termos pessoais de aprendizado, para mim, foram os 8 anos que eu me dediquei à vida pública. Eu fui o caçula da Assembleia Nacional Constituinte, me elegi para mais um mandato com a 5ª votação proporcional do Brasil. Fiz 10 meses de campanha presidencial com a bandeira que foi a minha bandeira parlamentar, que era uma reforma tributária radical, um salto tecnológico na forma de financiamento do Estado, que era o imposto único. E isso eu acho que me diferencia dos meus colegas empresários, né? Esse período não existe nada que ensine tanto como a humildade de pedir o voto, e isso das regiões mais pobres do mundo, então, que é o Nordeste brasileiro. Então você não é novo na política, né? Porque, por exemplo, o Dória sempre se vendeu como novo na política, um outsider. Você não se considera esse outsider? Eu considero política a mais nobre das atividades humanas, né? E eu acho que sou um empresário diferente porque tive esse aprendizado da política. Logo nos meus primeiros dias de mandato, eu conversando com alguém lá, um colega meu lá no Salão Verde, alguém me falou, você é empresário, está vindo para cá? Bom, você vai ver que tanto a empresa privada como a política são atividades semelhantes. Ambas são como um jogo de xadrez. A diferença é que o xadrez da política é um xadrez onde as peças têm vontade própria. Eu achei genial, realmente, essa analogia, porque a política é a arte do convencimento. A empresa privada ensina muita coisa, mas desensina tantas outras. Você, entre as 4 paredes da sua empresa, você adquire um nefasto sentimento de onipotência, que você pode tudo, você demite, você admite, você tira essa mesa daqui, põe para lá. E muitas vezes acaba vivendo numa bolha, né? Numa realidade que se encerra ali naquele microcosmo. E desensina a arte de conquistar pelo convencimento. A política é o inverso disso. Por isso que eu acho que eu sou um empresário diferente de muitos dos que só tiveram experiência empresarial, e isso eu acho que é determinante vai ser determinante nesse novo desafio da minha vida, então, de conseguir jogar esse jogo do xadrez, onde que se dá pelo convencimento e que torna esse xadrez da política muito mais complexo e, por isso mesmo, muito mais fascinante. Entendi. Então, é interessante porque, nesse sentido, é o inverso do Dória. Você valoriza a sua atuação, sua atividade, sua experiência política, acha que isso pode agregar agora a sua pré-candidatura. A sua decisão depende do quê,
Flávio, você já assumiu aqui a sua pré-candidatura, mas você ainda não tem um partido, tem até o dia 7 do mês que vem para se filiar. Exato, tem muitos pré-candidatos, eu sou um pré-pré-candidato. Um pré-candidato pressupõe que já tem um partido e tem apenas que ganhar a convenção no partido. Eu tenho convites de partidos, né? Noto sincero entusiasmo de alguns partidos que realmente têm afinidade e constatam esse inexplicável vazio no cenário político. Não existe um perfil que está sendo clamado pela imensa maioria da população, da opinião pública, que é um liberal na economia, mas que mostre sincera indignação ao período de inversão de valores que nós tivemos. As ideias ruins da chamada esquerda na economia, do protagonismo do Estado, do intervencionismo, sempre vêm acoplados também a ideias ruins no campo dos valores. É o bagunçar para governar. A gente vai falar sobre isso já também. Vamos falar dessa questão do partido antes. Então, quais são os partidos que podem ser suas futuras casas? Com quem as conversas estão mais avançadas? Bom, eu fui honrado com muitos convites, né, nós temos aí até o dia 7 de abril para uma definição partidária. Eu acho que essa semana vai ser decisiva, mas eu ainda não tenho nenhuma posição cristalizada, mesmo porque, mesmo que existam sinalizações, existam convites e grandes perspectivas da gente conseguir aglutinar um partido importante em torno deste projeto, seria até um desrespeito àqueles que eu ainda não conversei e antecipar qualquer definição. Mas então, é possível dizer que essas conversas estão mais avançadas com o PRB? Eu tive uma ótima conversa, mais de uma conversa com o ex-ministro Marcos Pereira, com parte da bancada, e eu acho que é um fronte bastante promissor, existe bastante alinhamento do ponto de vista doutrinário quanto ideológico, e é uma das alternativas. E isso pode ser definido nessa semana. Quarta-feira, você tem uma reunião com esses deputados, com a bancada do PRB em Brasília, é isso? Exato. Eu vou passar terça e quarta em Brasília e vai ser um período aí vamos dar uma pausa aí no Movimento Brasil 200, onde já vimos realizando, já fizemos 30 eventos que estão sempre crescendo e ganhando visibilidade e porte, e agora vai ser uma época mais de bastidores, onde, diante da premência da opção partidária. O PRB é um partido ligado à Igreja Universal, é o partido do bispo licenciado e atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. E você também é evangélico, né, Flávio? Você falou nessa identificação doutrinária. O fato de tanto partido contemplar evangélicos, o fato de você ser evangélico, facilita a aproximação de vocês? Eu sou evangélico, mas quando eu falo dos valores, eu estou falando de valores que vão muito além de religião ou de igreja. Eu acho que essa indignação de ver este período de verdadeira cumplicidade entre partes do poder e a criminalidade, né, de socialização da culpa, de 300% de aumento de criminalidade, de manietar intencionalmente as forças de repressão, a polícia totalmente desaparelhada, sendo atacada em todos os frontes. Isso é intencional. Isso parte de uma vertente ideológica que se apropriou do poder, e isso gera uma indignação não só dos evangélicos, mas de a grande maioria da população brasileira que preza esses valores. Mas, na sua visão, a religião deve ter algum papel na política? Ou qual o papel da religião na política? Não, o Estado é laico e deve existir, o homem público deve se guiar por valores, mas a mistura entre religião e política, já há muito tempo, essa cisão existe e deve ser mantida. Eu não vejo como salutar se imiscuir desses dois aspectos da vida que devem ser separados. Vamos às questões práticas, Flávio. Se realmente essa sua
ida para o PRB se confirmar. O PRB tem hoje acho que 24 deputados na Câmara, é um partido quase médio, né, de pequeno para médio, vem crescendo nos últimos tempos, ganhando prefeitos, ganhou uma prefeitura importante no Rio de Janeiro com Marcelo Crivella, mas não tem tanta capilaridade assim no país e não tem tantos palanques fortes. Por outro lado, o seu nome é desconhecido do eleitorado. Como resolver essa equação? O Movimento Brasil 200 tem sido um veículo extremamente importante na obtenção dessa visibilidade. E tem realmente, hoje temos indicadores instantâneos, né, dessa penetração, e isso que me encorajou a dar esse passo na minha vida. Como que, por exemplo? Que tipo de indicador? Nas redes sociais? Das mídias sociais. O Brasil 200, por exemplo, em pouco mais de um mês, chegou à impressionante marca de 240 mil associados, seguidores, né? Os entendidos de mídias sociais mostram que isso é um indício forte de um diagnóstico que está sendo acolhido, de uma demanda que existia que não era atendida. O Brasil 200 foi eu acho que foi uma descoberta no sentido de uma forma bastante eficiente de se pautar ao debate político, de se provocar agendas que estavam órfãs, né, abandonadas por causa da ditadura do politicamente correto. E eu me sentia, ao lado de muita gente que se estimulou, empresários de outros setores da sociedade, que através do Brasil 200 se encorajaram a expor as suas ideias, os seus posicionamentos. E não é só a minha candidatura, tem outras candidaturas que estão também germinando, desabrochando nesse terreno fértil que foi o Brasil 200. Mas eu sempre achei, sempre disse, desde que algumas pessoas mais chegadas, por generosidade, diziam que poderia haver uma candidatura em torno do meu nome, eu falei, olha, o Brasil 200, eu acho que exerce esse papel de marcar posição, de pautar o debate com muito mais eficiência do que uma candidatura que esteja aí só para marcar posição ou para defender um ideário. Mas a coisa chegou realmente a um ponto em que nós já pudemos vislumbrar uma candidatura realmente competitiva que possa entrar no cenário. E eu acho que hoje existem 35 partidos no país, um leque de posições doutrinárias. Existe um grande vazio no espectro político, que é inexplicável. Como é que um ambiente político de tanta complexidade permaneça não atendida esta demanda evidente de grande parte do eleitorado, que seja um liberal na economia e um conservador nos costumes, que seria, eu costumo dizer, o candidato óbvio. Então, por isso que eu acho que esse primeiro passo vai ser um polo de aglutinação que vai realmente dar peso e musculatura a esse projeto. Nesse sentido, Jair Bolsonaro já não ocupa uma parte desse vácuo, porque ele é claramente conservador nos costumes, né? E tem 20% das intenções, até 20% das intenções de voto nas pesquisas sem a participação do ex-presidente Lula. E ele também, pelo menos, tem tentado se vender como liberal na economia. Amanda, temos que dar ao Jair Bolsonaro, o deputado Jair Bolsonaro, o crédito de ter sido o único que tem realmente tido a coragem de encampar temas, né, de forte apelo popular e que estavam na total orfandade. É impressionante a covardia de grande parte da classe política, entre temas que têm o apoio de 80% a 90% de apoio popular, principalmente nesse que diz respeito à segurança pública, e uma ditadura do politicamente correto, de uma intelectualidade de esquerda muito vocal e que patrulha muito de perto, a classe política se omite vergonhosamente. O Jair Bolsonaro, pelo menos, teve esta coragem, mas está longe de se considerar, pelo seu histórico de votações, dos seus vários mandatos, ele está longe de ser um liberal. Ele votou em todas as posições estatizantes,
né, contra a privatização da Vale do Rio Doce, tem se posicionado contra as reformas. Sem as reformas, a gente não sai do lugar. Ele mesmo disse aqui no Rede TV News, em entrevista a mim e ao Boris Casoy, que ele votaria contra a reforma da Previdência, caso tivesse havido a votação. Eu não consigo imaginar um presidente que possa ser bem-sucedido sem atacar de frente essa parada indigesta das reformas. Então, o que nós temos está longe de ser o contraponto ao ciclo que nós tivemos. Esquerda na economia e bagunçar para governar nos costumes. Nós queremos um liberal na economia e um conservador nos costumes, um contraponto a esse período de inversão de valores. Temos as opções que surgem, são o exemplo do Emmanuel Macron, que deu certo na Espanha, né, na França, né, com uma vitória retumbante no primeiro plano na França, e alguns rostos da nossa política imaginaram que essa seria a demanda, né? Assumiram posturas liberais na economia, mas posições de esquerda e dessa mesma inversão de valores na questão dos costumes. Não deu certo. O candidato que você mencionou, Jair Bolsonaro, é o Macron com sinal trocado, talvez uma Marine Le Pen, que é uma ultranacionalista, direitista no plano dos costumes, mas com posições de esquerda e estatizantes na economia. Eu acho que nenhum desses atende a esta demanda. O que está faltando é o projeto político óbvio, que seja um liberal na economia e conservador nos costumes. Por isso, por falta de quem votar, que eu saí do ótimo período realmente de coroação de um trabalho empresarial, né, no melhor momento da história da nossa empresa, por falta de quem votar. Flávio, você já não vê que o centro do espectro político, né, no qual você provavelmente se enquadra, está muito congestionado? Porque a gente tem nomes se lançando ou lançando sua pré-candidatura, como Rodrigo Maia, o próprio presidente Michel Temer, que diz que seria uma covardia não assumir uma candidatura à reeleição, o Geraldo Alckmin. Dificilmente a gente pode falar que esses nomes são progressistas nos costumes. Eles vendem claramente uma plataforma liberal na economia. E você não acha que eles também podem se enquadrar como mais conservadores nos costumes? Amanda, além desses exemplos que reprisam ou mimetizam aí o Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, né, discursos cruzados, a gente vê também uma miríade de rostos que pretendem representar esse contraponto, mas que ficam obsessivamente confinados no discurso econômico, no economês, né? Defendendo temas que não são bastante importantes no pós-eleição, para recolocar o Brasil nos trilhos da prosperidade, libertar a economia, mas não empolgam a grande parte do eleitorado. Temas como a eficiência do Estado ou privatização não entram em campo agora. Não é o que o eleitorado quer ouvir. Não é o que o eleitorado quer ouvir. O eleitorado quer ouvir uma posição firme. Quer ouvir o quê? Que você vende? Quando você fala de uma agenda conservadora nos costumes, dê alguns exemplos. O que exatamente faria parte da sua plataforma eleitoral? A questão da segurança. Eu acho que vai ser o grande mobilizador do eleitorado. Porque nós tivemos um período... Mas aí você tem o Bolsonaro de novo firmemente posicionado, né? Mas eu não vi a proposta ainda, não tem ações concretas. Armar a sociedade, flexibilizar o Estatuto do Desarmamento. Os radicalismos sempre inspiram cuidados. Você é a favor da flexibilização do Estatuto do Desarmamento? Eu sou contra o monopólio da força pelo Estado. Assim como boa parte da população. Mas deve haver regras rigorosas como existem hoje para o porte de armas? Não. A gente viu, por exemplo, uma marcha nos Estados Unidos no fim de semana, justamente querendo regras mais rigorosas para o porte de armas, dada a situação, a experiência deles devastadora com a sociedade armada. A tática de dominação do protagonismo do Estado, da chamada esquerda, desde Mao Tse-tung, desarma o camponês e solta o MST em cima. Isso é perverso, é sórdido, né? Nós tivemos um Estatuto do Desarmamento, o plebiscito do desarmamento, votado em 2005, com a ampla maioria de quase 70% dos eleitores contra o monopólio da força pelo Estado. Houve
estados onde esse número chegou a quase 90%. Se você fizer hoje um novo plebiscito, você vai chegar próximo de 70%, porque o fracasso da política do desarmamento foi acachapante. O desarmamento funciona só para os homens de bem. Eu não sou a favor de uma liberação tão absoluta como existe em alguns estados dos Estados Unidos, apesar da correlação entre desarmamento, entre restrição ao armamento e criminalidade ser inversa. As cidades que têm mais restrições às armas são as de maior criminalidade. Se você tirar Detroit, Nova York, New Orleans, Chicago e mais alguma outra que eu não lembro o nome, são 5 cidades, você vai ver que hoje os Estados Unidos, onde a liberação de armas é quase que absoluta, é o 168º país em criminalidade. Então, mas aí você tem outras coisas discurso. absurdas, como os jovens entrando numa sala de aula e atirando contra os alunos. Isso, obviamente, só é possível porque eles têm uma facilidade, um acesso fácil às armas, né? Exatamente, mas a correlação é inversa. E, estatisticamente, nada que se compare em termos, na última linha, no bottom line, com os absurdos 60 mil homicídios que nós tivemos aqui no ano passado. Mas o senhor acha que isso se dá porque a sociedade não está armada? É uma sociedade armada que vai combater esse tipo de criminalidade? Amanda, existe 1 ou 2% da população, talvez 3% da população, que tem uma habilidade que absolutamente eu não tenho, que é a habilidade de se submeter à mesma via crucis de testes psicológicos que um policial se submete para ter um porte de arma e que ele pode ter o seu porte de arma e criar um efeito auréola. Se o meu vizinho tem um porte de arma e ele é uma pessoa, um não criminoso, ele estende um círculo de proteção à região onde ele mora. Você não vê, por exemplo, no Texas, que é o estado onde a liberdade de porte de arma é até exagerado, você pode ir no supermercado comprar um fuzil pelo preço de um iPhone, mas não acontece 2 menores de idade armados com 2,38 fazer um arrastão no churrasco numa casa privada, né? Porque ele sabe que existe 1 ou 2% de probabilidade de encontrar uma resistência mesmo antes da polícia ser acionada. Então, eu acho que a sabedoria está no meio termo. Motivos também, né, Flávio? É difícil comparar a sociedade americana, o estágio de dedesenvolvimento deles. Não, eu estou comparando a situação de um restaurante de elite, talvez o mesmo nível social desse churrasco de classe média no Texas, aonde uma pessoa, um criminoso comum entra e tem a certeza absoluta que não vai encontrar nenhuma resistência. Então, essa questão deve ser revista, talvez até seja o momento de fazer um novo plebiscito, mas o desarmamento absoluto, o monopólio absoluto da força pelo Estado que está fracassando em todas as áreas da sua vida, a gente não deve deixar a nossa vida, a nossa segurança, a cargo de um Estado falido como o nosso. E o que mais é preciso para combater, já que você acha que a segurança pública será um dos grandes temas dessa eleição, o que mais é preciso nessa agenda da segurança pública? Precisa existir o prestígio às polícias, que estão sendo atacadas institucionalmente, mediaticamente, financeiramente, moralmente. A polícia precisa ser prestigiada. Mas temos que defender quem nos defende, com melhores salários, com mais recursos, com melhores salários, com a legislação. Eu acho que o ponto central é a legislação. Existe uma legislação que deliberadamente pretende prestigiar o criminoso. Herbert Marcuse, né, um intelectual, né, de esquerda, da escola de Frankfurt, alguns anos, 70 anos depois de Marx, corrigiu Marx. Disse, não, Marx estava completamente errado quando imaginou que a Revolução Socialista se daria através de uma insurreição espontânea de uma classe trabalhadora que seria crescentemente oprimida pelo avanço do capitalismo. Ele viu que Marx estava completamente errado e reescreveu o socialismo. Falou, não, os proletários não serão o instrumento da revolução. O instrumento da revolução será o lumpenproletariado,
os totalmente excluídos. O PCC, as Farc, o MST, MTST, as Cracolândias, e a partir daí a esquerda criou uma espécie de reserva de mercado dos seus bolsões de miséria. Então é uma estratégia deliberada de prestigiar o criminoso, os totalmente excluídos, porque eles, aos olhos da nova esquerda, são os instrumentos da revolução. Então, você acha que os movimentos sociais como o MST e MTST, Movimento Sem Terra e Sem Teto, são movimentos criminosos ou são movimentos sociais? São movimentos criminosos. Tá? Eu sou totalmente a favor da lei, da iniciativa do deputado Jerônimo Goski para criminalizar o MST. São movimentos terroristas. Mas não existe uma reivindicação legítima por terra num país em que a concentração de terra é muito grande, e isso é dado pelos números, pelos índices, e também por teto, porque a gente sabe que existe falta moral, um déficit habitacional gritante também no país todo. Amanda, não será pela via violenta que a propriedade privada tem que ser prestigiada. Esse é uma coluna mestra de qualquer sociedade baseada na liberdade econômica. Mas você não pode prestigiar a via violenta de tomada, de ocupação de fazenda. As cenas terríveis que têm sido protagonizadas por esse movimento terrorista, que é o MST. O México era uma potência agrícola, até a chegada a pretexto de uma reforma agrária de Emiliano Zapata. Desde então, a agricultura do México nunca mais se recuperou. Nós temos, sim, uma vocação agrícola, uma vocação do agronegócio. E nós o agronegócio somos uma potência é uma potência no agronegócio. E a grande ameaça ao agronegócio hoje são os bandidos, os bandoleiros do MST. O senhor acha que eles são uma ameaça maior, por exemplo, do que, não sei, a falta de crédito, de produtividade, se bem que a gente sabe que esse setor é altamente tecnológico. Eles são sem um dúvida, desafio, mesmo assim eles sem representam dúvida. um risco? Eu vou estar, inclusive, na próxima terça-feira com a bancada agro, e uma das reivindicações realmente é uma proteção contra a disseminação dessa violência no campo com finalidades ideológicas, sob a bandeira que é pretensamente simpática da reforma agrária, mas a rigor é um movimento ideológico como muitos outros setores da sociedade que foram impregnados por uma visão ideológica e anticapitalista, e a pretexto de se defender a reforma agrária, a pretexto de defender direitos dos trabalhadores, a pretexto de defender a segurança no trabalho, muitas vezes essa burocracia tóxica que saiu com o impeachment do topo da pirâmide de poder, mas continua arraigada em todos os setores da vida nacional, e ao deixar de defender essas bandeiras para defender a sua ideologia, nos condenam, estão fazendo o Brasil perder o jogo competitivo. O Brasil está em queda livre na competitividade, por essa visão anticapitalista. Nós somos, segundo o último relatório que saiu há 2 semanas atrás, da Heritage Foundation, o 153º país mais hostil ao empreendedorismo, ao capitalismo. Isso nos coloca na humilhante posição, naquele pelotão dos 30 países menos prósperos, mais estagnados, porque já está absolutamente configurado a correlação entre liberdade econômica e prosperidade. Os países prósperos são os países livres. E nós podemos, eu acho que esta é a minha missão, de ser o guardião da competitividade. Eu quero ser presidente para que nós possamos tirar o Brasil do pelotão dos 30 países mais hostis ao investimento, ao empreendedorismo, e nós podemos fazer isso ao longo de 1 ano. Nós podemos, através de reformas que já estão no Congresso, colocar o Brasil naquele pelotão dos 30 países mais prósperos, porque são os 30 países mais livres. Não existe outra forma de geração de riqueza do que o talento individual de cada pessoa, da livre iniciativa. Estado só destrói recursos. O Estado tira do pobre e concentra em privilégios inomináveis. Agora, você acha, Flávio, que o Estado no Brasil, deve ter uma atuação na área social forte, como existem hoje os programas FIES, ProUni, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família? Isso continuaria na sua plataforma de governo, por exemplo? O Estado no Brasil tem sido ineficiente, incompetente, até na caridade. O Estado, ao invés de
garantir uma progressividade, tanto na tributação como gasto, tem feito exatamente o contrário. O Estado tem sido um Robin Hood às avessas. O grande concentrador de renda no Brasil é o Estado, que tributa o mais pobre para garantir contra-cheques de 6 dígitos. Né? Existem contra-cheques de R$1 milhão, pago às custas de quem paga 40% ou 50% de impostos nos bens mais essenciais, né? O imposto sorrateiramente escondido no preço dos produtos. Então, é uma inversão do papel do Estado. Né? Um país é como uma carruagem, onde existe a sua força de tração, que são trabalhadores e empreendedores, e o tamanho do Estado brasileiro. Nós competimos com países que têm carruagens estatais de 15%, 17%, 20% do PIB, como esses países prósperos do ranking da Heritage Foundation. Esses são países, são carruagens céleres, prósperas, né, que garantem conquistas sociais. No Brasil, o Estado brasileiro, além dos 37% de carga tributária, tem mais 10% de déficit, tem mais o peso de uma das piores formas de tributação, que é a ineficiência dos monopólios estatais. Então, hoje, o peso do Estado já é menor do que a sua força de tração. Eu costumo dizer que o carrapato no Brasil já é maior do que o boi. Quando isso acontece, os dois morrem. Mas eu volto à minha pergunta. Você é a favor de manter esses programas sociais, muitos deles inaugurados em gestões do PT, ProUni, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Sem dúvida. FIES? Eu tenho uma experiência muito próxima no programa da nossa empresa. A Riachuelo é uma empresa muito diversificada, é o 15º maior empregador do Brasil, são 40 mil colaboradores, mas tem uma parte da Riachuelo que eu considero a minha missão de vida, que é o Pró-Sertão, que é uma forma maravilhosa de inclusão nas regiões mais pobres do Brasil e do mundo. O Pró-Sertão tem o propósito de abrir 300 pequenas fábricas de confecção em cidades de 5 a 15 mil habitantes. Cidades, Amanda, que nunca tinham tido uma carteira de trabalho assinadas, que viviam totalmente na dependência ou do Bolsa Família ou do Fundo Rural. Quando muito, alguns cabides de emprego nas prefeituras de famílias dos candidatos a prefeito que se revezavam. Ou seja, uma cidade de 10, 15 mil habitantes, com zero de produção. Você imagina o efeito até na autoestima daquelas populações viverem geração após geração da caridade estatal. A chegada de uma oficina, muita gente fala que o Brasil precisa ter Estado grande porque é pobre e desigual. O exemplo que eu vou te dar mostra que o velho e bom capitalismo é transformador até numa das regiões mais pobres do mundo, como essas cidades no sertão do Rio Grande do Norte. A chegada de uma oficina de 50, 100 funcionários é transformadora. Você vê em poucos meses a transformação desse pequeno investimento, porque era o da costura. A costura, com 5% de investimento da cadeia têxtil, você gera 80% dos empregos. Por isso que o seu potencial de transformação. 3, 4 meses depois da inauguração dessa pequena oficina, você vê a transformação diante dos seus olhos. A rua do comércio se transforma, aquela pequena venda decadente da cidade se transforma num mini supermercado. Você começa a ouvir o barulho das motos pelas ruas, aparece o primeiro cabeleireiro, uma oficina de motos, a cidade se transforma. Mas é isso que os programas sociais muitas vezes fazem também, né, Flávio? Dinamizam uma região porque permitem que a economia gire, aquela pessoa Mas não que recebe... pela via de desabrochar o talento individual, a capacidade de criação de riqueza e da autoestima Tem que ter uma segunda de cada um. etapa, né? O emprego é o melhor plano social que pode existir. Já dizia Ronald Reagan, né? Sem dúvida. E no Brasil, não é mais fácil. O problema de todos os países do mundo, o grande desafio é gerar emprego, porque esse sim é o maior plano social que existe. No Brasil é mais fácil do que isso. Não é só gerar emprego, é difícil. Todo mundo, o mundo todo está querendo quebrar, está querendo gerar esses empregos. Mas aqui o que nós precisamos é conter, fazer uma faxina nessa máquina de destruição de empregos financiado com o dinheiro público. É esta máquina ideologizada, né, de perseguição à atividade empreendedora, que transforma o Brasil num dos países mais hostis ao empreendedorismo. Para lhe dar um exemplo, no nosso Brasil 200 tem uma
página, uma parte lá de que conta histórias de horror e de perseguição à atividade empreendedora aqui no Brasil. Alexis Fontaine é um industrial, médio industrial do ABC de São Paulo, que faz vídeos, recolhe essas histórias e publica e está viralizando na internet. Tem uma história de um empreendedor, aqui também do ABC, que precisou comprar um torno mecânico. E entrou no Amazon, que é a maior seleção de torno mecânico, tinha lá 2.000 tornos mecânicos de 16 países, fabricados em 16 países diferentes. Nenhum tinha do torno Brasil. até de... Talvez até tivesse, talvez tinha torno lá de 1 milhão de euros. Agora todos tinham algo em comum. Nenhum deles atendia às delirantes exigências regulatórias da segurança do trabalho no Brasil, a chamada NR12. Um torno você tinha que trocar toda a sua fiação, outro você tinha que fazer uma proteção acústica, outro você tinha que fazer uma gaiola de arame para evitar que algum operador suicida pulasse de cabeça no torno. Ou seja, será que isso está em defesa da segurança no trabalho? Não. Aquilo está a serviço de uma ideologia que se apropriou, a pretexto da segurança no trabalho, para impedir que o capitalismo funcione. Que agora também assumiu aqui em primeira mão no programa pré-candidatura à presidência da República, ainda está em busca de um partido, mas essa semana, como você disse, né, Flávio, deve ser decisiva. Pelo que eu estou vendo, todos os caminhos estão apontando aí para o PRB, né? Esse tem sido o partido com quem as conversas estão mais avançadas. O fundo eleitoral e partidário do PRB não é muito grande. Você tem, obviamente, capacidade de financiar a sua campanha. Você conta com isso, com autofinanciamento? Bom, a campanha não pode ser financiada por um bolso sob pena de se transformar num projeto pessoal, né? A capilaridade, a porosidade é absolutamente fundamental numa campanha política, né? A penetração do Brasil 200 já nos mostrou o alcance desse diagnóstico e desse projeto político, né? O Brasil 200 começou, é verdade, com um grupo, com um movimento empresarial, né? Mas muito rapidamente ele transpôs as fronteiras do universo empresarial, porque o diagnóstico evoluiu para a constatação de que o conflito é entre os que puxam a carruagem, os que produzem, e o peso de um Estado, né, que cada vez mais se afasta do seu propósito e do objetivo de servir. Então, eu tenho a impressão que o nosso projeto político vai ter a capilaridade, a porosidade necessária. O financiamento empresarial não pode mais, mas o financiamento de pessoas físicas, do fundo eleitoral partidário e o autofinanciamento, né? Então, exato, pode ser mesclar algumas... E a nossa grande força tem sido realmente a penetração nas mídias sociais, como também o Brasil 200 nos revelou. Entendi. Na época em que você desistiu da sua candidatura, em 1994, essa campanha foi acusada de promover um mercado paralelo de bônus eleitorais, possivelmente para ofuscar Caixa 2 ou lavagem de dinheiro. O senhor reconhece que isso aconteceu naquela época? Amanda, o bônus eleitoral foi talvez uma das piores ideias que existiram para financiar campanhas políticas. Você acha que era muito jovem, não lembra, mas isso foi votado no Congresso. A Casa da Moeda imprimiu cartelas que foram destinadas aos candidatos que deveriam vender estas cartelas para financiar as suas campanhas. Quase como se fosse uma rifa, né? Só que pouco antes, essas cartelas foram destituídas de qualquer valor contábil para efeito de dedução do imposto de renda. Então, o fato é que elas não tinham absolutamente nenhuma utilidade e o financiamento de campanha continuou a acontecer exatamente como era feito antes. E já no fim da campanha, as cartelas continuavam intocadas, porque até os que contribuíam habitualmente não tinham nem a preocupação de retirar essas cartelas, né? Assim estava indo a minha campanha, quando apareceu uma pessoa que se dizia dirigente de uma associação comercial do interior de São Paulo, mas na verdade era um jornalista de um grande jornal, o Chico Sá, da Folha de São Paulo, e que trazia um cheque sem fundo, constatamos depois de 70 mil dinheiros da época, e queria comprar bônus eleitorais. 140 mil, o tesoureiro quase desmaiou de emoção, porque era a primeira vez que alguém se dizia interessado nos bônus. Foi até o cofre, pegou as 70 mil cartelas, né, e entregou ao interessado.
que disse, não, mas olha, tem outras pessoas lá na nossa região que são entusiastas da bandeira do imposto único, que era a minha bandeira, eu gostaria de levar mais 70 mil para fazer a arrecadação local e lhe trazer o dinheiro correspondente. Como aquelas alturas os bônus estavam lá intocados, ele pegou mais 70 mil e entregou em confiança para receber de volta. No dia seguinte estava estampado num grande jornal que eu estava sendo acusado de subfaturamento de bônus eleitoral. Até hoje não se foi tipificado. Várias campanhas fizeram isso na época, né? Entregavam um bônus eleitoral correspondente a outro valor, ganhavam um cheque menor. Mas o linchamento aconteceu apenas comigo, né? E até explicar que não existia perdedor nem ganhador, não existia crime, não havia tipificação de subfaturamento de bônus eleitoral. Nesse meio tempo, o candidato favorito da época era o Fernando Henrique, e houve uma aliança entre o meu partido, que era o PL, e o Fernando Henrique, e eu deixei de ser candidato. Hoje você vai levar sua candidatura até o final. Se você assumir essa pré-candidatura, se transformar numa candidatura, você leva essa candidatura até o final, mesmo que as intenções de votos nas pesquisas não sejam tão altas, você vai manter essa candidatura? Sem dúvida, porque é uma grande oportunidade de divulgar o ideário da única fórmula de prosperidade que a humanidade jamais inventou, jamais descobriu, que é a feliz fusão entre democracia e livre mercado. Eu acho que eu sou o único candidato que defende o binômio da prosperidade, que são essas duas forças. Se a gente pensar numa economia liberal, que justamente a essência desse pensamento é que o Estado se afaste da economia, porque ele é muito pesado nas costas da sociedade, como diz o próprio documento de fundação aí do Brasil 200, não é incoerente pensar que esse Estado, então, teria que ter uma atuação mais firme nos costumes, no comportamento, na maneira da pessoa conduzir a sua vida? Não há uma contradição achar que o Estado não vai participar na economia, mas deve participar mais ativamente, cerceando o comportamento das pessoas? A tarefa do Estado não é essa. O Estado deve focar a sua ação em segurança, justiça, polícia, saúde e educação, né? E é justamente dessas funções que o Estado vem se afastando, ou vem sendo absurdamente leniente nessas questões. Porque quando a plataforma mais conservadora, ela quer legislar, por exemplo, em questões como aborto, ou como casamento homossexual, ou como quando as crianças vão ao museu e gerou toda aquela repercussão de tocar ou ver um corpo nu. Amanda, sobra Estado onde ele não deve existir e falta Estado onde ele deve existir. Um Estado de 20% do PIB, que corresponde ao tamanho, ao desenho de Estado dos países prósperos, os países com os quais a gente compete, os países emergentes, são absolutamente suficientes para as tarefas próprias de Estado. O Estado brasileiro se avolumou e se hipertrofiou em tarefas que não têm nada a ver com o Estado, como monopólios estatais, como interferência em várias áreas da economia. Sim, mas ele tem que intervir no comportamento, nesse quesito, ele tem que ter um papel mais ativo, mais atuante? Na questão da segurança pública, sem dúvida. E é justamente uma das áreas que o Estado deveria atuar e está cada vez mais omisso. Então, o que é fundamental é redirecionar o propósito do Estado. O Estado deve ser voltado para o usuário. É mais ou menos como, eu acho que é isso que a empresa privada tem a ensinar ao Estado. Nas nossas empresas, a gente aprende muito cedo que se o cliente estiver feliz, as engrenagens se movem, a prosperidade vem, o investimento acontece. Mas o Estado, quanto mais cresce, mais ele se volta para dentro de si. O Estado não está, você vê as corporações que se apropriaram do Estado, totalmente voltadas para os seus privilégios e com muito pouca preocupação com o aluno da rede pública, com o paciente do leito hospitalar público ou do cidadão que precisa de segurança. Quando a gente fala num Estado agigantado, num Estado grande, muitas vezes os próprios empresários ou as corporações não se beneficiam desse Estado. Por exemplo, no Movimento Brasil 200, vocês falam que criticam muito esses empréstimos de pai para filhos, né? Só que durante os governos do PT, por exemplo, seu grupo empresarial Guararapes obteve um empréstimo de 1 bilhão, em torno de 1 bilhão e 400 milhões de reais do BNDES. A gente sabe que esses empréstimos acontecem com taxas subsidiadas, ou seja, quem paga essa diferença é o Tesouro, com o dinheiro dos nossos impostos.
impostos, com os impostos dos cidadãos. Isso não é exatamente o que se quer combater? Quer dizer, grupos empresariais fortes tendo acesso a condições privilegiadas pelo Estado? Amanda, a era petista desvirtuou várias instituições brasileiras que existiam historicamente. O BNDES foi fundado pelo maior liberal da história brasileira, que foi o Roberto Campos. A nossa empresa teve 10 anos de convivência com o BNDES, uma relação que se iniciou tardiamente. Nesse meio tempo, foi 1 bilhão e 400 milhões de investimento, num período no qual nós pagamos 20 bilhões de investimento. Ou seja, nós pagamos 20 bilhões em impostos. Ou seja, nós pagamos muito mais impostos do que recebemos, ao contrário dos chamados campeões nacionais. Desses 1 bilhão e 400 empréstimos, já praticamente 1 bilhão já foi pago de volta. Conosco, o BNDES ganhou dinheiro, ele não perdeu dinheiro. Ao contrário dos chamados campeões nacionais, ao contrário das ditaduras bolivarianas que consumiram bilhões de reais. Até agora, essa semana, está a notícia do calote da Venezuela, né? Com empréstimos feitos ao ditador Nicolás Maduro. Então, o nosso BNDES é o BNDES de Roberto Campos, que teve um papel fundamental em determinado período da história brasileira para o desenvolvimento regional e num processo que é lucrativo para o BNDES. O que é absurdo e foi um resultado da era petista, primeiro, a política de campeões nacionais. Isso mostra a arrogância do Estado que quer, de cima para baixo, escolher quem deve ser o campeão da proteína animal, do óleo e gás ou da construção civil. É o mercado que deve escolher quem são os campeões. E, via de regra, com programas altamente deficitários, com dinheiro do contribuinte injetado em empresas que quebraram e trouxeram enormes prejuízos. E o pior ainda é o uso político do BNDES para financiar ditaduras bolivarianas que tinham alinhamento ideológico com o governo anterior. Flávio, eu acho importante perguntar também, o MBL, por exemplo, é um grupo que tem defendido muito o seu nome, até o Kim Kataguiri, um dos líderes, escreveu um artigo na Folha de São Paulo outro dia, defendendo a sua candidatura à presidência da República. E o MBL foi muito associado a alguns sites que venderam notícias falsas, espalharam notícias falsas, fake news, né, sobre a morte da vereadora Marielle Franco do PSOL no Rio de Janeiro. O que você achou da morte da Marielle Franco? Foi um crime político? Ela é vítima? Essa injustiça com o BNDES, com o MBL, eu acho que eu me associo inteiramente ao MBL. O MBL tão somente divulgou uma declaração de uma desembargadora que depois ela se era retratou. Mentirosa, mas né? era mentirosa, mas foi divulgado por todos os órgãos da imprensa. Mas não é uma sucessão de erros? Como assim? Todos os órgãos da imprensa, não. O jornalismo sério não divulgou aquilo. O jornalismo sério foi checar aquela informação para ver se ela correspondia à verdade. Não é isso que o cidadão comum deve fazer? A primeira página da Folha de São Paulo, foi divulgada na Globo, não sei se a Rede TV divulgou. Não, divulgou a declaração da desembargadora, mas imediatamente desmentindo-a, né? Mas deixa eu contar a minha relação com o MBL. Quando eu eu fiz uma entrevista que teve grande repercussão no fim de 2005, porque eu fui o primeiro empresário de uma empresa relevante a se manifestar a favor do impeachment. Isso deu uma grande repercussão, chamada de primeira página no Estadão. No dia seguinte, o Renan, que é um dos coordenadores do MBL, me ligou, me parabenizando, e eu conheci o movimento que estava começando e fiquei realmente entusiasmado com o idealismo daqueles jovens e com a afinidade de pensamento. Eu penso realmente como o MBL. É pouco comum entre os jovens, porque é aquela fase em que os jovens estão ainda enebriados pelo pensamento de esquerda, estatizante. É só a evolução natural das pessoas, é só quando as pessoas começam a conviver com a vida como ela é, veem as relações de causa e efeito do livre mercado acontecendo diante dos seus olhos, principalmente quando elas começam a trabalhar, que há uma evolução e as pessoas amadurecem para um pensamento liberal, de melhor compreensão de como o mercado funciona. Mas não acontece com aqueles jovens, que são jovens como o Fernando Holliday,
20 anos, o Kim Kataguiri de 21 anos, que tem uma maturidade intelectual fantástica. Isso realmente me fascinou e me aproximou. E daí vem a minha admiração pelo MDL. Eu acho que o MDL tem o mérito de ter quebrado esta hegemonia do debate, que era uma hegemonia de esquerda, em todas, até né, nas universidades. Então, eu acho que é um contraponto muito importante e muito saudável ao debate. E se é algo que você não pode acusar o MBL, é de incoerência nas ideias, que eles são, desde que eu os conheço, absolutamente alinhados com o ideário liberal na economia e conservador nos costumes. Outros vêm e vão, eles já apoiaram alguns e se decepcionaram com outros nomes, mas se você acompanhar o histórico, eles permanecem fiéis ao seu ideário. Rapidamente sobre a Marielle, Flávio, só para a gente fechar, que nosso tempo está acabando, Jair Bolsonaro, por exemplo, até hoje não se pronunciou sobre esse evento. Eu quero saber o que você acha. Foi um crime político? Quem são as vítimas? Quem são os algozes? Foi um crime horroroso, hediondo, cujo culpado foi um monstro que tomou uma decisão individual de puxar o gatilho. A culpa pelo brutal assassinato da Marielle não é do racismo, não é do machismo, nem do feminismo. Você acha que ela morreu pelas ideias dela? Como todos os crimes, e isso que tem que se resgatar, quando eu falo de restaurar os valores, é que o criminoso... Cometer um crime é uma decisão individual de um criminoso que opta por realizar aquela ação. Mas não pareceu individual, é individual. Né? Pareceu um grupo. Ou dos seus mandantes. O que não se pode, o caminho para a impunidade é a socialização da culpa. O criminoso é o culpado da sua ação. Então, a socialização da culpa, dizer que criminoso é vítima da sociedade, é um caminho para a impunidade e é através dessa mentalidade que nós tivemos um crescimento de 300% da criminalidade e estamos aí hoje com 60 mil homicídios, dos quais 90% não se resolvem. 98% dos assaltos à mão armada não são sequer resolvidos. Então, por causa dessa mentalidade de socialização da culpa. Quando a culpa é de todos, não é de ninguém e a criminalidade cresce. Flávio, vamos para o nosso pinga-fogo, então, para encerrar a entrevista. Lava Jato. A melhor coisa que aconteceu no Brasil. Sérgio Moro. Uma dádiva, uma bênção que Deus botou no Brasil. Supremo Tribunal Federal. Nós estamos vivendo um período de enorme judicialização. Eu acho que a culpa não é do Supremo, é que da mentalidade, quando se não há crença no juiz mais sábio que existe, que é o livre mercado, prolifera a justiça dos homens com a sua profusão de regras e a judicialização, que deixa no banco de reservas o juiz mais sábio, que é o livre mercado, e prolifera a justiça humana com todas as suas falhas. Jair Bolsonaro. É um radical, mas com um grande mérito de ter colocado o dedo na ferida, o único que tem a coragem de colocar o dedo em temas da maior gravidade. Rodrigo Maia. Teve um papel muito importante nas reformas, da reforma trabalhista, acho que foi uma das maiores conquistas que o trabalhador já teve, que está surtindo os seus efeitos. O efeito maior é um janeiro com recorde de desemprego dos últimos 6 anos. Alckmin. É um radical de centro. Ciro Gomes. Ciro Gomes, ele percorreu o papel oposto ao que a gente vê normalmente. Você vê, os jovens são jovens da esquerda e se tornam liberais com a experiência. Eu lembro de Ciro Gomes num almoço, um jantar em casa com empresários, aonde ele entusiasmava a todos com a sua visão lúcida e liberal. Ele aparentemente fez o caminho inverso. Michel Temer. Está sendo atacado pelo que ele tem feito de certo. Ele podia ter uma vida muito mais confortável se empurrasse com a barriga esse período do seu governo e deixasse a bomba estourar no próximo presidente. Mas ele se atirou à tarefa de fazer o que é certo, as reformas e a disciplina fiscal. Lula. Lula é um homem que teve uma trajetória
de vida bonita, saiu do mesmo sertão do Rio Grande do Norte, onde meu pai saiu, mas se desvirtuou completamente do ponto de vista ético e se distanciou do seu propósito. Poderia ser uma belíssima biografia que transformou no chefe de uma quadrilha que perdeu as grandes oportunidades de fazer as mudanças que o Brasil precisava no campo das reformas. E Flávio Rocha? Flávio Rocha é um idealista que cumpriu uma etapa na esfera empresarial, aprendeu muito na empresa e sente que esses conhecimentos são necessários e úteis na reconstrução do Brasil. Fábio, muito obrigada pela sua entrevista, muito bom conversar com você durante essa 1 hora e fico esperando agora pelo nosso próximo encontro aí nesse caminho, nessa corrida eleitoral. Muito obrigado, Amanda. Boa sorte para você. Obrigada a você também pela sua companhia, pela sua audiência. A gente se encontra aqui na próxima segunda-feira com um novo entrevistado, tá bom, gente? Feliz Páscoa, até lá também. Um abraço e até a próxima segunda. Boa noite.